aqui direto do Engenhão, onde o Fluminense perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, e eu já preciso deixar claro uma coisa. Por que está saindo em forma de vídeo? Porque simplesmente não tem internet para poder fazer live. A assessoria do Botafogo, não sei quem exatamente, desligou a internet no meio da partida. Na verdade, na reta final, ali por volta de 38, depois do gol do Botafogo, e simplesmente não funciona a internet nenhuma aqui no estádio, então não dá pra... O segundo tempo a gente tomou gol, o primeiro não. Time muito apático, pô. Inacreditável. Perder ainda vai. Do jeito que foi. Valeu. Enfim, um torcedor, ainda bem que eu não mostrei o rosto dele, um torcedor do tricolor que estava aqui no setor do Botafogo pro jogo. Cara, doideira, assim, o que a gente viu na partida. Vou fazer uma análise aqui, peço perdão à galera que ficou esperando a live. Eu não tenho nem internet para poder cancelar a live aqui, para ser sincero. O atual cenário é esse, a gente não tem nem internet para poder cancelar a live. Eu tô gravando o vídeo para já subir como vídeo logo depois, enfim. É esse o cenário que eu tenho aqui nesse momento. Peço desculpas, mas tá fora da minha alçada se o que é oferecido aqui no Engenhão é serviço porco. Porco também, futebol do Fluminense no jogo de hoje. Vou pegar meu caderninho aqui para poder anotar não, para poder mostrar as minhas anotações do jogo, de uma partida apática e vergonhosa do Fluminense. Não tem como botar outro adjetivo, não. Um Botafogo e Fluminense onde o Botafogo era o líder do campeonato. O Fluminense era um time que parecia que estava desfalcado brigando pela Libertadores. Os papéis se inverteram. E aqui eu nem vou entrar no mérito. Começou com Pirani, então você sabe que eu não vou para esse meio do caminho básico assim, não. Até porque com Pirani no primeiro tempo foi 0 a 0. Sem Pirani no segundo tempo foi o amasso do Botafogo. O amassar do Botafogo não aconteceu em momento nenhum de pressão o tempo inteiro. Mas no segundo tempo o Fluminense também continuou sem atacar com o Lelê. Talvez é óbvio, a melhor chance do Fluminense sai dos pés do Lelê, sai num lance fortuito de um passe para dentro da grande área que ele chuta a bola na trave. Mas o Lelê também foi mal. Então assim, não dá pra dizer hoje que o Fluminense perdeu o jogo por causa do Pirani. É um reducionismo que até passa pano para os erros do próprio Fernando Diniz hoje. E das partidas pavorosas. O André fez uma partida horrorosa. O André errou muito. A partida do Nino foi ótima. O Soares não jogou praticamente. E o Nino só foi tomar cartão amarelo no intervalo. Nos acréscimos do segundo tempo. Foi expulso o Nino? O Diniz? O Diniz foi expulso. Então o Diniz não estará no banco contra o Corinthians. Então foi expulso depois que saiu daqui o Diniz. Provavelmente por reclamação, por confusão, a gente não sabe. E aí, então assim, eu olho aqui as minhas anotações. O jogo foi, em sua maioria, o jogo foi chato. Tá? O jogo foi chato. E isso já demonstra de que o Fluminense estava fora da sua característica. Já passou um pouquinho do tempo do Fluminense sentir falta do Keno. Do Fluminense sentir falta. Hoje tinha de volta o Martinelli, teve o Lima também numa partida horrorosa do Lima. Individualmente o Fluminense estava muito mal no jogo e coletivamente também. O Fluminense era um Frankenstein, era uma colcha de remendos ali. Não sabia para que lado queria ir do jogo. O Fluminense é um time que vai marcar de pressão, que vai perder e pressionar, que vai ter a bola e vai trocar passes, não atacando o espaço, né? Não é igual o Lelê, que ele tá aqui, o espaço tá ali e ele ataca esse espaço. É um time que vai ocupar esse espaço, trocando passe o tempo inteiro. Beleza. Então não faz sentido o que o Fluminense quis fazer no jogo. Não faz sentido a escalação que o Diniz colocou, inclusive com o Gabriel Pirani, que novamente não é o problema, não é o Pirani. O Pirani entrou, errou uma jogada, acertou 5 ou 6, marcou bem e saiu. O problema não é o Pirani em si. O problema são as escolhas do Fernando Diniz para o jogo. Mais uma vez o Fluminense, se a gente for pro básico do dinizismo, o Fluminense passou muito longe disso. Foi um time irreconhecível. E novamente, tá? Assim, coisas que eu sempre falo também. O time do Fluminense ele pode perder um jogo, isso acontece. O Fluminense poderia ter perdido o jogo do mesmo jeito com a bola aérea do Botafogo, poderia. Mas o Fluminense não poderia ter sido tão apático no jogo. Tirando a bola do Lelê, pegar as anotações aqui, ó.
Pirani tabela com Ganso e Arias. Foi uma chance do Pirani com 2 minutos de jogo, 6 minutos do primeiro tempo. Na tabela pelo lado direito, que a bola foi lá pro lado esquerdo, chute do Pirani desviado foi para fora. Dali para frente, Júnior Santos chuta, Fábio pega, quase atraído pelo kick. Fábio se antecipa na bola do Júnior Santos. Assim, foi um jogo onde o Botafogo soube jogar contra o Fluminense. Das últimas 5 partidas, eles ganharam a do Carioca, que a gente se classificou. Eles perderam aqui com o baile do Fluminense. Mas das últimas 3, o Botafogo foi superior nas 3. Aliás, o Botafogo levou a melhor nas 3. Porque o empate naquela altura do campeonato era melhor para o Botafogo. A vitória do Botafogo naquele jogo, óbvio, o pênalti do Calegari influencia muito. Mas eles venceram a partida, eles souberam utilizar o pênalti do Calegari ao favor deles. E hoje foi talvez o jogo da inversão total. Dá a impressão de que o Botafogo está passando com a gente que a gente passou com o Flamengo, onde a gente começa a entrar como favorito, onde a gente começa a jogar melhor e onde a gente começou a ser considerado favorito. O Botafogo era o líder do campeonato e foi bem hoje. E ganhou. E ganhou também porque teve alternativas. Sabe aquilo que eu falo que o Palmeiras tem muito e que o Fluminense estava tendo? Não teve hoje. O Fluminense hoje é impressionante. A gente tem certeza que eu vou conversar com outros repórteres, etc. Eu não vi a forma do Fluminense ganhar o jogo. Como o Fluminense ia ganhar o jogo? Na bola aérea? Não ganhou uma na bola aérea. Ia ganhar o jogo o quê? Saindo tocando por baixo? Não saiu uma tocando. No chute de longe? Como? Com 2 finalizações até o início dos acréscimos, foi a última vez que eu olhei. Acho que deve ter terminado com 3 ou 4 no máximo. Ia ganhar o jogo como? Uma jogada individual? De quem? Se o Cano praticamente não tocou na bola, eu citei mais o nome do Cano fazendo desarme do que no campo de ataque. Se o John Arias ganhava uma, já tinha 2 do Botafogo em cima dele. Se o Pirani arrancava, tinha 5 do Botafogo em cima dele. Na disposição, pô, sério, eu acabei de falar. Era 1 do Fluminense contra 4 do Botafogo o tempo inteiro. Como que o Fluminense ganharia o jogo de hoje? Eu não consigo entender. E essa é a minha pergunta, inclusive, ao Diniz na coletiva. Revendo o jogo, como que o Fluminense ganharia o jogo de hoje? Qual a tática que ele utilizaria? De que ele faria diferente para ganhar o jogo de hoje com as peças que ele tinha? Porque eu, dentro das escolhas do Diniz, não consegui ver uma forma do Fluminense ganhar a partida que não fosse num gol fortuito, como quase foi a chance do Lelê. O Botafogo utilizou um expediente também no início do jogo, que era de tentar, como é que eu vou falar? Fazer o rodízio de faltas, né? Era o famoso rodízio de faltas. E esse expediente dessa vez foi muito bem coibido pela arbitragem. A arbitragem foi bem no jogo, na maioria do tempo, acertou a maioria das coisas. Coibiu o rodízio de faltas com amarelo pro Marçal, deu amarelo pro Tiquinho pela mão na cara do Nino, deu amarelo pelo Cuesta também pelo rodízio de faltas pelas seguidas faltas. Então isso aconteceu. Não dá pra culpar a arbitragem. O Fluminense perdeu porque foi inferior em todos os aspectos ao Botafogo. Gabriel, isso é um drama. Não. Vamos lá. Aí agora aquele momento, consciência que o Gabriel do futuro, eu não gritaria ele, que o Gabriel do futuro tá assistindo isso daqui, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e tal, tá assistindo isso daqui e tá falando, não, o Gabriel realmente não se desesperou. Tem como mudar? Tem. Foi um jogo onde as escolhas foram erradas. Aconteceu uma coisa que ainda bizarra, que parece que alguém errou uma substituição, não era, pela impressão que eu tive, não. Você chegou a ver isso ou não? Naquela hora que eu te cutuquei aqui do lado, o Wagner Bertelli, o auxiliar do Diniz, e o Eduardo Barros estavam putos com o Bandeirinha, porque parece que não era para ser o Samuel Xavier. Só que o Wagner Bertelli passou o número errado, alguma coisa assim. E eles ficaram putos e aí, enfim, pelo que eu entendi, eu não sei se na transmissão falou alguma coisa com mais informação, passaram o número errado e não era para ser o Samuel Xavier. Aí o Martinelli entrou, tanto que o Martinelli entra, o Nino e o Martinelli ficam sempre olhando, tipo, quem que vai pra lateral? Porque ninguém sabia. Aí o Martinelli entrou não, essa hora entrou o John Kennedy. Tipo assim, até esse tipo de situação aconteceu hoje, né? Até esse tipo de situação. Valeu, Dani. Então assim, não sei de que forma o Fluminense venceria o jogo de hoje. No final, o Fluminense ficou com 4 atacantes, bem longe, foi tudo muito longe do que poderia ter sido se a gente tivesse um time de fato organizado. Desorganizado, taticamente, fraco, mal, tecnicamente, e o título, para fechar, e na disposição, no ânimo, apático. Esse foi o Fluminense do Fernando Diniz. Esse foi o Fluminense que perdeu para o Botafogo. A gente não vi como é que terminou os resultados, porque eu não tenho internet, mas pelo menos até o momento do intervalo, o Fluminense não caía da 4ª posição para baixo na rodada. Não sei se terminou assim.
O efeito dessa derrota para a tabela, ele é muito menor, porque de fato eu não acredito que o Botafogo vá ser campeão brasileiro, e ainda tem à noite o Santos e Palmeiras, mas ele é muito menor do que o efeito moral. O Fluminense não jogou bem contra o Flamengo, e quando parecia melhorar, teve um expulso, então até que se prova o contrário, o Fluminense não jogou bem contra o Flamengo quando teve 11 contra 11. O Fluminense vem de uma vitória tranquila contra o Cuiabá. Porém, vamos convencionar aqui que o tranquila contra o Cuiabá, porque teve um gol também aos 2 minutos, foi um jogo tranquilo, foi, mas era o Cuiabá e teve um gol aos 2 minutos. Mérito, mas foi pouco desafiado. E vem de um jogo agora contra o Botafogo, onde foi mal, nos 3 fatores, técnica, física e taticamente. Quinta-feira tem Strongest. Pode mudar esse ânimo? Pode. Uma vitória contra o Strongest pode sim mudar esse ânimo e deixar o Fluminense numa disposição muito maior. Agora, enfim, trazer a torcida de volta, já que tem uma sequência Strongest e Corinthians fora. Mas, se não tiver mudanças nesses 3 fatores, se a gente jogar como jogou aqui hoje, vai perder todos os jogos. Novamente, peço perdão pela live. Eu tô vendo aqui, já tem galera esperando, eu não tenho internet para poder tirar a live, então eu peço 1000 perdões mesmo pra galera. Por ter, quando eu conseguir eu vou cancelar a live e vou subir esse vídeo depois, mas enfim, no jogo contra o Vasco, né, só para poder encerrar, no jogo contra o Vasco no ano passado, que a gente ganhou por 2-0, eu tentei até fazer uma live com a internet do meu celular, obviamente não funcionou, ficou caindo, eu tive que gravar um vídeo depois. Então dessa vez, para te irritar menos e me irritar menos depois dessa péssima partida, dessa derrota irritante, gravei um vídeo e subo com calma. Vou lá embaixo agora pra coletiva. Obrigadão pela audiência de geral, a live tava maneira pra caramba, uma audiência muito legal, mas infelizmente o Botafogo nos atrapalhou 2 vezes nesse sábado. Uma na bola e a outra desligando a internet de uma maneira amadora. Quando o Botafogo virar SAF, isso vai melhorar. Eles vão ter mais respeito pela imprensa, com certeza. Tamo junto, até a próxima. Valeu.